Eu sou o Alex Band, eu trabalho no NL Labs e nos últimos 2 anos temos trabalhado com a autoridade de certificação através do CREO e com base naquilo que construímos, nós começamos a conversa com o NIC-BR, porque eles queriam oferecer esse serviço de ARP para os seus associados, e este foi o caso. Então, em dezembro de 2019, nós lançamos o Creo como um serviço, permitindo que todos pudessem fazer uma breve determinação de quem estava autorizado a conseguir fazer um roteamento de origem através do teu número AS. Então, quem era o titular legítimo de um espaço IP e quem tinha essa autorização de conseguir fazer essa roteação de um sistema autônomo. No momento, não havia um sistema disponível para isso. Nos últimos 10 anos, outras partes do mundo tinham sim essa assistência disponível, mas não para o Brasil. Por isso, uma configuração específica era necessária em que todos pudessem rodar aquele RPKI delegado. Na verdade, o que ele permite é que você possa realmente rodar a sua autoridade certificada através de um registro internacional, que na verdade é um registro, uma certificação RPKI, que pode ser internacional ou local. E o software, o Creo, que desenvolvemos, faz exatamente isso. O que precisam fazer é simplesmente instalar e rodar. Daí você recebe um certificado e daí você tem um sinal através do teu CA-PI. E daí você publica todos esses sinais e recebe uma definição. A partir desse número AS, você pode originar esses prefixos. Qualquer um pode fazer o download dessa informação e pode fazer uma validação da rota, da origem da rota, que vai determinar quais os recursos podem ser anunciados através de qual AS. A meta final é evitar o sequestro de BGP. Este gráfico é essencialmente aquilo que foi instalado em todo o mundo, o que temos disponível no momento. Os 5 registros globais, eles se estabelecem como Trust Anchor, que é um certificado de Trust. E daí eles acompanham essa cadeia de Trust, permitindo que todos os certificados, eles possam estar relacionados a partir da tua rota de origem. Isso também pode ser feito através de outros recursos de internet. Na maior parte das organizações e na maior parte dos casos pelo mundo, na verdade há uma relação direta que os membros têm com o seu registro de internet regional. Mas este não era o caso ainda no Brasil, já que temos o NIC-BR como o registro regional. Daí eles provêm o serviço para vocês e nos permitem publicar isso através da sua própria infraestrutura, ou o NIC-BR faz isso por vocês. E essa é uma parte importante da infraestrutura que queremos construir. Internamente, todos esses certificados, todas essas rotas são publicadas em diferentes bancos de dados, em diferentes partes do mundo. Daí eles têm aí esse software que pode fazer o download, validá-lo e depois colocá-lo dentro do teu roteador, que são normalmente locais normais. Você pode instalá-lo no teu RPKI. No momento, eles estão introduzindo essa funcionalidade. Na verdade, este ano, primeiramente como uma característica de base e depois de produção. E também oferecem outras soluções como o BGP, todos eles têm o suporte para o RPKI. Na verdade, é uma solução ponta a ponta que funciona desde do registro originário da internet até chegando na parte final dos teus routers, em que você pode utilizar todas as declarações e todos os filtros. Os principais componentes aqui que eu gostaria de apresentar-lhes é o CREO, a Autoridade de Certificado de RPKI, e que é uma publicação gratuita.
Nós lançamos, então, o Creo, como eu já disse, em dezembro do ano passado, juntamente com o Nick.br, e eles provêm o serviço. Para ser bem honesto com todos vocês, quando lançamos, eu já tinha uma experiência anterior com registros de internet regionais. Eu e o Tim, meu colega, já trabalhávamos com o CCI. As pessoas estavam um pouquinho lentos nessa experiência, nessas operações, mas depois de um ano, algumas pessoas já estavam tentando essa nova tecnologia, uma tecnologia surpreendente. E daí isso acabou excedendo os experimentos. Mas antes de eu chegar nisso, eu gostaria de colocá-los dentro de um panorama sobre quais eram os requisitos que o Nick BR tinha antes do lançamento do Creo, para entender quais eram as funcionalidades necessárias para que isso fosse lançado. A principal funcionalidade é para que pudesse ser operado realmente de maneira igualitária. Se você tem um ISP que é baseado no endereço, por exemplo, o NIC-BR ou LACNIC, ou talvez numa outra área, você pode rodar todos eles através de uma instância de Creo única e ver todos os endereços globais através de uma interface única. Você pode ter uma interação de um único IP, e nós queríamos oferecer isso de maneira realmente única para que as pessoas pudessem usar o Creo. Internamente, vocês também poderiam agir como um CA pai para outras entidades, como, por exemplo, delegar a responsabilidade para uma das suas divisões ou para um dos seus clientes. Isso também estava embutido aí. É claro que com isso era necessário gerenciar esses ROAs, né, essas autorizações de origem de rota, e daí você se tornaria responsável por publicar esse material para o mundo. Ou ainda assim, você poderia delegar essa responsabilidade para terceiros, especialmente essa última parte aí, que é uma característica chave para os membros brasileiros, porque eles podem instalar o Creo, mas eles apenas precisam garantir que eles vão atribuir os seus ROAs e a publicação seja gerenciada pelo NIC-BR, dando realmente um baixo limiar para o ecossistema. Daí eles não têm que se preocupar com o servidor BGP e ficar rodando isso 24/7, tornando os ROAs disponíveis para todo mundo. Eles não precisam se preocupar com os ataques de DDoS, porque os CAs pais vão se preocupar e vão cuidar dessas aplicações. Para que as aplicações fossem mais úteis, nós pensamos, vamos precisar de alguns essenciais, e para que os limiares fossem os mais baixos, para que os parâmetros fossem utilizáveis. E para isso, nós podemos instalar o Creo a partir da sua fonte, o que é bem fácil, já que ela é programado dentro de uma plataforma, no qual é uma plataforma muito madura, muito fácil de ser utilizada. Nós temos os pacotes Debian e Ubuntu, e também se você quiser rodar no conteúdo Docker, também isso é disponibilizado. Nós queremos ter também uma interface de linha de comando, uma interface baseada na internet e também um HTTPS, API e o REST-like. Dessa forma, você consegue integrar facilmente na tua infraestrutura local. E, é claro, o monitoramento é essencial e que ele possa rodar através de um alerta, uma indicação de qual efeito os seus ROAs estão sofrendo e quais as respostas de BGP que estão recebendo, não apenas localmente, mas pelo mundo. E também um log de auditorias, o que está acontecendo com com seus certificados no momento em que a mudança é realizada no seu RPKI. Isso, então, se tornou disponibilizado logo no momento do lançamento em 2019 e durante este ano de 2020, nesses últimos meses. Toda vez que pensamos em dar um passo além, as pessoas tinham que configurar tudo isso, rodar todas essas aplicações. Talvez seria um pouco demais, né? Estávamos pedindo além da conta e estávamos talvez não atendendo às expectativas dos nossos usuários, talvez uma coisa mais fácil. Então, tornamos o Creo disponível através do AWS e do mercado DigitalOcean. A partir de um único clique,
podíamos dar um spin e o Creo, através do Wizard, ia realmente facilitar, liberar o certificado, te perguntar em que domínio você queria publicar os seus ROAS ou em que domínio você queria atrelar, pôr como host o seu RPKI, e daí você podia monitorar tudo a partir de um único clique. Então, dessa forma, seria bem mais fácil, oferecendo soluções em que apenas você paga pelo custo do VM e o software é completamente gratuito. Essa é uma boa maneira de tentar o software, experimentar o software, ter uma sensação de como você poderia monitorá-lo e depois talvez migrar para uma solução em que você pudesse fazer um host interno. E daí deixamos isso disponível por alguns meses e vimos que várias pessoas atualizaram para a outra plataforma. Interface de usuário. E essa interface de usuário seria uma interface não apenas em que clicasse para disponibilizar ROAS, mas também que pudesse dar sugestões. Já que é uma instalação mundial, nós pensamos que o suporte de múltiplas línguas seria importante, incluindo o português do Brasil. No momento, temos 6 idiomas incluídos, como o português brasileiro. E a equipe de operações do NIC-BR está nos ajudando com as traduções, então toda a nova versão, nós asseguramos que esses idiomas estão que o original está traduzido para 6 idiomas e o português brasileiro. O CAPA e também a configuração do servidor de publicação é feito através da publicação de terceiros que vocês vão rodar. Mas o mais importante de tudo, ele dá a possibilidade de sugestões de ROA e de alertos baseados nos coletores de rotas de BGP. Então, o que utilizamos é realmente os coletores para cada uma das atualizações de BGP que nós observamos através de todos os coletores de rotas pelo mundo. Daí ele baixa e compara todos os prefixos que você tem no teu prefixo, e daí diz, olha, esses são os endereços inválidos. Por favor, me diga quais desses prefixos estão autorizados e quais não estão. Todos esses anúncios são ditos como, quais são os RPKIs inválidos, porque eles são originados a partir de ASNs incorretos ou porque eles têm um comprimento de prefixo incorreto. Ele também cria um alerta sobre os ROAS permissivos ou sobre ROAS redundantes. É assim que a interface. Eu estou apresentando para vocês a versão em português, onde conseguem ver todos os anúncios que são feitos através dessa fase de ANS, os endereços de ANS. Nós temos aqui o ASP, que são anunciados, e também sobre os outros IPs, é outra infraestrutura de iOS IP. Aqui os anúncios e as autorizações, os anúncios que são vistos e as autorizações. E também aquilo que não é anunciado. Isso pode ser, de repente, uma redundância ou, de repente, uma invasão de ROA. Ao analisar os seus ROAS, ele vai te dizer, olha, peraí, você tem 2 ROAS aqui, consulte as seguintes alterações, mas eu não vejo nenhum anúncio aqui, você realmente quer-los aqui ou eu devo removê-los da sua lista? Ele realmente, sabe, vai te mostrando o passo a passo, vai te guiando sobre qual é a melhor direção aqui, ou no próximo passo, para que você realmente tenha certeza na criação ou na manutenção dos seus ROAS. Daqui para frente, nós passamos para a versão 1.0, e essa versão vai ter um API estável. E, com certeza, isso é o mais estável que queremos prover para os nossos usuários. Garantir que, se você iniciar um programa contra o Creo dentro da tua infraestrutura local, que você não precisa realizar mudanças constantes conosco. Uma outra coisa que frequentemente nos perguntam é se é necessário ter um suporte de múltiplos usuários. Nós vamos criar isso a partir da funcionalidade OpenID Connect. No momento, o Creo ele funciona com token master. É um token que você pode utilizar com a tua interface de usuário a partir da configuração do arquivo. Com esse conf file, tudo realmente é feito facilmente, com todas as permissões disponíveis.
Todos são configurados como administradores, desde que você tenha o token, você pode fazer o que quiser. Daí você recebe um suporte, por exemplo, em que as pessoas apenas vão poder trabalhar como leitores ou ter autoridade de suporte, outros que vão ter a capacidade da criação dos ROAs, ou aqueles que apenas vão ter a possibilidade ou direito de leitura. Todas essas funções serão possíveis a partir desse suporte de múltiplos usuários. Depois queremos criar suportes de clustering, uma lista de BGPs. Ao invés de utilizar dados de coleta, nós vamos usar... Espera aí que eu vou checar essa informação. Ao invés de usarmos coleta de dados de routers, nós vamos usar dados que estão baseados na visualização do seu próprio router e não dos coletores. Este é um diferenciador chave de todas as outras soluções oferecidas no mercado, porque você vai ver exatamente aquilo que o teu router, que o teu roteador está vendo. E depois, nós queremos suporte também para os HCMs, os módulos de segurança de hardware, ou seja, nós vamos implementar o PKCS 11 e o KMIP, e durante os próximos meses nós vamos refinar essa interface do usuário através de auditoria de logs, editar bugs e outras funções. Então, como que as coisas estão andando no Brasil? Eu já falei um pouquinho no início da minha apresentação, mas, na verdade, estão excedendo as nossas expectativas. O número das autoridades, dos certificados que foram autorizados nos últimos meses no Brasil, realmente passaram 500 certificados, além da qualidade dos ROAs criados, que é excepcional. Vejamos aqui os dados comparados ao que foi anunciado. Nós temos uma qualidade de dados que alcança 99% e mais de 2.000 ROAs que foram criados com o tempo. Para colocar isso dentro de uma perspectiva, no momento, 9,1% de todos os endereços estão cobertos pelo RPKI. Nossa, 9,1%? Mas olha, isso é muito mais do que vários outros países nos últimos 10 anos. Vocês fizeram isso em menos de um ano. Realmente é impressionante. Vocês realmente devem se aplaudir e se parabenizar a respeito dessa porcentagem e da qualidade de dados que alcançaram em apenas um ano. É impressionante. E talvez o ponto mais importante que eu gostaria de ressaltar aqui é o fato de que terem alcançado e terem criado todos esses ROAs tem um efeito tangível nos routers em si, na prevenção dos hijacks de BGPs, porque estamos vivendo um momento significativo em que as pessoas fazem essa validação através dos RPKIs, infiltrar os seus roteadores, em que qualquer hijack, qualquer sequestro potencial de um prefixo que é originado a partir de um AES incorreto, ele é filtrado. Empresas como Telia, Cogent, GTT, NTT, Cloudflare, etc., todos fazem a filtragem através desses dados. Então, se alguém anunciar o teu prefixo através de um AES não autorizado, eles não irão propagar estes prefixos. E este realmente é o ponto mais importante, eles não vão propagar estes anúncios. Então, com isso, eu vou deixar aqui o fato de que temos um ecossistema super vibrante no sistema. Aqui temos alguns links com toda a documentação, as perguntas mais frequentes. O GDR é uma ferramenta que te ajuda a explorar, inspecionar e ver todos os problemas em que vocês podem realmente explorar. E temos também webinars que te ensinam o passo a passo sobre como empregar, validar dentro da tua rede. Eu editei, então, aqui esses links na apresentação. Vocês também podem acompanhar as contas no Twitter do CRIO e nos seguir. E eu concluo e agora eu passo a palavra para o nosso moderador para o resto da apresentação. Muito obrigada. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva em relação ao deployment do RPKI aqui no Brasil, a apresentação do Kobayashi, do Alexandre Ramada, e vamos lá. Bom,
Por que a gente trabalhou junto com o pessoal da NET Labs e a gente acreditava que esse modelo, o modelo delegado, era o melhor modelo aqui no nosso caso? Bom, em primeiro lugar, porque a gente acreditava que queria conseguir entregar, junto com uma instituição tão competente como o pessoal do NET Labs, um software de qualidade para esse deployment. Então, esse software foi entregue no ano passado, ele está consolidado e recebendo atualizações constantemente, recebeu várias atualizações durante o ano, recebeu a interface gráfica Lagosta. Então, do que a gente pode dizer, e o que a gente tem monitorado, é que para esses nossos 500 clientes, por favor, tentem manter o seu CRIO atualizado, tá? Uma vantagem desse software é que os upgrades, mesmo se você tiver na versão 0.4.1, que foi a versão do deploy inicial lá em dezembro de 2019, se você quiser fazer o upgrade para a versão atual, que é a 0.8.1, você pode fazer direto, sem ter que fazer upgrades intermediários, e vai funcionar. Tá? Tenta manter o seu CRIO sempre rodando, tá? Mesmo que ele seja utilizado poucas vezes, só para efetuar reassinaturas que ocorrem diariamente, ele precisa estar rodando o tempo todo. E se quiser utilizar o serviço de publicação do NICBR, sem problema nenhum, você pode utilizar e esse serviço é mantido com altíssima disponibilidade. Bom, a evolução do CRIO, como eu disse, a gente teve 3 principais upgrades aí, o 0.4.2 lá em dezembro de 2019, o 0.63 em junho e o 0.8.1 agora em novembro, com melhoras em relação principalmente no 0.63, ocupando menos espaço em disco para CA, que chegou a ser um problema, no nosso caso, com muitos clientes, sub-CAs conectados conosco, e no caso do 0.8.1, relacionado principalmente à escalabilidade do serviço de publicação, o que pode não ser um problema para a maioria, mas no caso acabava sendo um pequeno problema para a gente, mas isso já está solucionado. Bom, em relação ao deployment e o sucesso desse deployment, a gente tem que citar claramente aqui o que o Alex apresentou na parte dele, é que isso só foi possível por causa dos treinamentos que o Septro tem feito. Então, além da gente ter investido no software e na implementação, a gente também investiu fortemente nos treinamentos. E em relação a isso, a gente tem que agradecer muito o time do Septro, porque o RPKI foi incorporado no curso do BCOP, a gente teve 6 turmas EAD de abril até novembro, total 278 alunos, a gente tem uma próxima turma agora na semana que vem, infelizmente o curso já está fechado, mas a gente vai ter turmas, continuar tendo turmas no futuro. A semana de capacitação online teve um evento específico para segurança no roteamento RPKI no dia 24 de agosto, e a gente teve mais de 6.400 visualizações com pico de 817, então a gente olha lá no gráfico do deployment, a semana de capacitação online é o que deu um grande boost aí, vamos dizer assim, no deploy, mas se vocês olharem, a gente vem adicionando novos clientes desde o começo. E a gente também teve eventos externos aí, um em relação à revista RTI, e também teve eventos fechados, aí, workshops específico para o pessoal da Vivo e outro específico para o pessoal da Oi, e a gente continua tendo a possibilidade de efetuar esses workshops aí para turmas fechadas quando necessário. Bom, outra coisa em relação à qualidade dos dados aí, e que o Alex citou, que os dados têm boa qualidade, mas isso se deve muito à questão da monitoração que a gente efetua aqui do lado do NIC. A gente começou a fazer isso ao redor de fevereiro, e a gente faz checagens a cada 1 hora e monitora todos os objetos RPKI publicados pelos nossos clientes, né? E a gente alerta esses clientes quando tem algum tipo de problema nesse repositório público, né? Bom, a gente faz o download desses objetos, usando um software chamado software Rely Party, a gente usa o Routinator para isso, e a gente
confere a questão da consistência dos arquivos de manifestos, dos ROAs, dos certificados, o que está publicado nas CRLs, e analisa desses objetos em relação à expiração, né, se ele não poderia ser usado antes de uma certa data ou depois de uma certa data, qual é o update atual, qual é o próximo update, né, e também questão de hostnames inválidos, né. Se no prazo de uma semana um cliente não responder positivamente corrigindo um problema, a gente basicamente remove a delegação daquele cliente, o que faz com que os dados sejam bastante consistentes, né, e faz com que os clientes prestem bastante atenção em relação a essa monitoração. Bom, os avisos, no painel também, na interface de delegação do sistema de registro, a gente também provê essa informação se existe algo inconsistente ou não, né. Bom, em relação ao deployment, aí, eu tenho um pequeno gráfico aqui mostrando os 534 CAs que a gente tem delegados atualmente. Então, a gente tem 128 em São Paulo, 77 no Rio, 55 em Minas, 33 em Pernambuco, 32 no Paraná, mas tem deployments praticamente no Brasil todo. Em relação à porcentagem, aí, a gente tem 6,3% dos titulares de endereçamento IP já cobertos aí, sendo que a maior cobertura que a gente tem hoje é no Rio de Janeiro, com 13%. Isso daqui é uma estimativa de quem está utilizando e está validando ROAs aqui no mercado brasileiro, e a gente faz isso baseado nas conexões que a gente recebe no serviço de publicação, e olhando só para os endereços brasileiros aqui, a gente consegue ver que ao redor de 4,3% dos IPs que usam R5 foram aqui, são de instituições que estão no Brasil, e a gente tem aí essa quantidade de relying parties, ou seja, organizações que estão se utilizando dessa informação de roteamento segura para aceitar esses prefixos aqui no Brasil, que é bastante bom. A gente está vendo que isso está crescendo, o que é muito positivo. Bom, o que a gente vê como vantagem do modelo distribuído de RPKI, né? Em primeiro lugar, a gente tem um ecossistema bastante robusto em relação ao que o Alex falou dos requisitos iniciais lá para o software. A gente conseguiu entregar tudo isso. E uma outra coisa muito interessante, que pode passar despercebido, mas tem muita organização que está presente em múltiplos países, e usar o modelo hospedado, não o modelo delegado, pode parecer mais simples no primeiro momento, mas você acaba tendo que, para uma organização que está em múltiplas localidades, você acaba tendo que gerenciar múltiplas interfaces, sendo que com um modelo delegado e com um software como o CRIO e a interface que ele tem, você pode gerenciar isso tudo num único local. Outra questão é que a responsabilidade pela manutenção do material criptográfico da sua instalação é sua, exclusivamente sua. Esse é um risco que no modelo hospedado, ele é transferido para a organização que efetua isso, e no caso de fornecer um atestado assinado criptograficamente de quem pode originar os seus prefixos, é algo bastante delicado. Então, esse foi um dos motivos principais para a gente ter optado pelo modelo delegado e totalmente distribuído. Bom, a gente está fornecendo os treinamentos gratuitos e pretende continuar fazendo isso. A gente tem uma equipe dando suporte, e também a gente tem essa questão de estar disponibilizando o software e mantendo ele de forma atualizada e ajudando que essa manutenção seja efetuada. Bom, e de novo, a gente gostaria muito que você começasse a usar RPKI. Tá? Então, se você é um dos outros 8.000 sistemas autônomos aqui no Brasil que ainda não está usando, por favor, use. Então, era isso que eu tinha para contar um pouquinho da história de um ano de RPKI no Brasil. A gente ainda tem muito para fazer, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E eu gostaria de abrir para perguntas. Se o Rubens puder coordenar isso, eu agradeço.
Obrigado, Alex. Obrigado, Fred, pelas apresentações. A pergunta que a gente tem é do Hugo Salgado, do NICCL. Ele pergunta se poderia usar o CRIO sem uma delegação de autoridade certificadora, para usar só os recursos de monitoração, sem necessariamente aí, se envolver no processo de ser uma CA e assinar aí um recurso de numeração. Querem que eu responda essa pergunta? Teoricamente, sim, isso é possível. Poderia, por exemplo, usando o testbed que nós oferecemos, você pode, na verdade, designar qualquer recurso que queira. E, com isso, você consegue monitorar o que disse com relação aos recursos. Mas preciso dizer que é a primeira vez que eu ouço uma solicitação desse tipo, porque a maior parte das pessoas querem usar como, por exemplo, um alerta de BGP, que é uma solução aberta para fazer quase que a mesma coisa. E a gente também pode usar para também fazer um alternador de IP, para você validar um endpoint, desde que você tenha um prefixo e um número AS, para entender qual é a validade. E usando essas informações, a gente poderia também ter essa característica de alerta. Então, usar o CRIO como testbed e usar também falando com o alternador de IP. Seriam algumas das opções para responder a isso. Por enquanto, a gente não tem mais perguntas, então só dá um tempinho aí para o pessoal pensar um pouquinho, mas senão a gente vai encerrar. Bom, eu vou aproveitar enquanto não chega nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer publicamente aqui o Alex pela colaboração que a gente tem tido com o NLNet Labs. Tem sido muito frutífera, ela já é mais antiga. Nós utilizamos software deles para provisionamento DNS, o NSD, e também software para validação DNSSEC, o Unbound, mas a experiência que a gente tem tido agora com o deployment de RPKI só vem estabelecer melhor esse vínculo que a gente tem com a organização. Eu gostaria de agradecer eles publicamente aqui por toda a competência e a parceria que tem tido conosco, com a nossa equipe de engenharia. De nada, eu também gostaria muito de agradecer pela cooperação técnica, por tudo que tem feito para aumentar o alcance e também a contribuição financeira, o investimento, para que nós possamos oferecer este trabalho. Com certeza são excelentes parceiros. Muitíssimo obrigado a todos também. Algo mais, Rubens? A gente tem uma pergunta agora, uma pergunta do Gleison Ramos, que é o que acontece quando não for validado no CRIO o site ou IP. Eu imagino que ele esteja perguntando o que acontece se falhar uma validação, mas talvez com dois ângulos, né? De se existe uma ROA e se não existe uma ROA. Querem que eu responda? Primeiro vamos ver se eu entendi a pergunta corretamente. Um ROA, ele vai dar essa intenção, né, desde que você tenha uma ROA autorizando o anúncio, ele vai considerar válido. Então, mesmo que a gente tenha um ROA conflitante que torne isso inválido, não importa, você pode ter 10 ROAs que tornem inválido, mas se você tiver um que autoriza, tudo bem. Não tem problema algum. E a outra parte, se a validação não for mais possível, aí tudo vai voltar a basicamente naquele status não encontrado, como se o RPKI não fosse usado.
Se você tiver que tomar uma decisão de roteamento, aí sim ele vai aceitar tudo que for válido. Aí você vai automaticamente rejeitar aquilo que for inválido. Mas também deveríamos aceitar aquilo para o qual a gente não tem nenhum statement. Provavelmente a gente nunca vai chegar num ponto onde você tem 100% de deployment e cada anúncio em todos os lugares do mundo vai ser coberto pelo RPKI. A gente não vai chegar nesse momento onde a gente vai também rejeitar algo que não foi encontrado, que está naquele status desconhecida. Então, para resumir, o RPKI, ele falha, mas de maneira segura. Desde que você tenha um anúncio positivo, desde que você tenha isso, aí você pode tomar uma decisão de roteamento. Obrigado, Alex. Obrigado, Fred. Mais algo, Rubens? Não? Então tá Não, jóia. Então, com isso, a gente encerra aqui a última apresentação do GTR 49, primeiro dia da 10ª semana de infraestrutura da internet no Brasil. Em nome do comitê de programa, eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores, ao público que está nos acompanhando desde as 9 da manhã, e o nosso muito obrigado, e retornamos amanhã às 9 horas para o GTS.